Lula fazendo um tour na Europa com o nosso dinheiro. O dinheiro nosso, dinheiro público, que pagou os seguranças que Lula estava, os assessores que estavam acompanhando o Lula. E ainda de quebra ele chega lá na Europa, vai dar entrevista ameaçando o Brasil, novamente ameaçando as redes sociais de censura, né? Vamos nessa. O ex-presidiário Lula, em viagem à Europa, paga com o nosso dinheiro, disse em entrevista a uma TV Bélgica que era necessário regulamentar, colocar um parâmetro nas redes sociais. Apesar de da grande mídia brasileira pintar Lula como um estadista, que foi recebido com honras no continente europeu, Lula enfrentou protestos e só foi aplaudido no Parlamento Europeu por uma claque selecionada de parlamentares de extrema esquerda. Então foi uma plateia selecionada que uma emissora aí pegou um trechinho ali, colocou nas redes sociais e fizeram elogios, dizendo que Lula era um estadista, que estava rodando a Europa, que foi recebido por Macron. Aí eu digo, beleza, recebido por Macron, que é o pior inimigo do Brasil. O cara que trabalha contra o agronegócio brasileiro. É com essa turma que Lula está se juntando. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, deixando mais uma vez claro aqui para vocês. O que o Macron faz, junto com boa parte dessa classe de ambientalistas, é um trabalho contra o agronegócio brasileiro. É para inviabilizar que a nossa produção de soja, de grãos, de carne, cresça ainda mais, porque o nosso país tem um potencial enorme. Nosso país, com 8% do território plantado, alimenta 1,2 bilhão de pessoas no mundo. Ou seja, 1/5 do mundo, cada 5 pratos de comida, sai do Brasil. Infelizmente, grande parte dos brasileiros, os idiotas úteis, ou então aqueles que realmente são gente sem caráter, eles trabalham contra o país, nos colocando, fazendo campanha contra, como se nós estivéssemos destruindo a Amazônia, como se nós estivéssemos queimando floresta, como se nós estivéssemos destruindo a camada de ozônio, toda essa balela que eles colocam para poder prejudicar o nosso país. Porque o interesse é econômico. Quem é idiota útil, né, quem infelizmente acredita nessas teorias de que o CO2 que sai do peito da vaca, por exemplo, isso aí está sendo propagado agora, é o responsável pelo aquecimento global. Quem acredita nessas baboseiras, né, é simplesmente idiota útil que serve de ferramenta de massa de manobra para essa turma que quer comandar o mundo de cima para baixo, né, os globalistas, que querem impedir que o Brasil cresça, que se desenvolva. Mas tem outra turma, que é a turma que financia, que patrocina, que tem interesses diretos. E Macron faz parte dessa turma que tem interesse direto em prejudicar o agronegócio brasileiro. Lá na França, nós sabemos que o agronegócio lá também tem uma força. E ele concorre com o Brasil, já que os produtores de lá são mais ineficientes, não produzem produtos com a mesma qualidade do produto que sai daqui do Brasil. Eles têm financiamento estatal, não tem tanta concorrência. Ou seja, é um agronegócio que e perde de longe para o nosso. E qual é o interesse de Macron ao colocar essa pauta ambientalista para ameaçar o Brasil, para chantagear o Brasil? É que nosso agronegócio não cresça, porque está competindo com o agronegócio lá do país dele. É legítimo que ele lute pelos seus, é legítimo que ele lute lá pelos produtores franceses. Mas é ilegítimo que ele use fake news, use mentiras para tentar prejudicar o nosso país. E aí, com quem Lula resolve conversar na França, lá na Europa? Ele vai viajar na Europa e resolve conversar logo com quem? Com Macron, o cara que está trabalhando contra o Brasil. Então, esse cara que quer voltar a ser presidente do Brasil, esse marginal que quer voltar a governar o Brasil, articulando com presidentes que são contra o agronegócio brasileiro, que são contra o Brasil. Ou seja, infelizmente, quem ainda estiver pensando em votar em Lula, está trabalhando contra o seu próprio país, para beneficiar a França. Além de já ter beneficiado Venezuela, Cuba, todos esses países que Lula mandou dinheiro nosso, e esse dinheiro nunca foi pago. Então, o que nós estamos vendo nesse contexto político é essa esquerda se reunindo de todas as formas para poder impedir que um país como o Brasil, com o potencial que o Brasil tem, se desenvolva. Brasileiros trabalhando contra o seu próprio país, os idiotas úteis, brasileiros que gente mau caráter se juntando com o presidente Macron, com a ONU, com outras entidades aí para poder prejudicar o agronegócio brasileiro.
Então, é um ataque muito coordenado, né? Um ataque, não, isso não é coincidência, mais uma vez eu repito aqui, não é coincidência o que está acontecendo. Toda essa turma junta para poder prejudicar o nosso país. Então, o Lula, junto com o Macron, só revela, né, que, de fato, a preocupação de Lula não é com o Brasil. A preocupação de Lula é com o poder, é ter de volta o poder. Porque Lula, ele já tem o Foro de São Paulo em suas mãos. O Foro de São Paulo é comandado por Lula. Vários países da América Latina aqui são governados por presidentes eleitos graças ao Foro de São Paulo. Argentina, Venezuela, própria Cuba, que está aí há 50 anos numa ditadura, Bolívia, governada pela esquerda. Então, o cara já tem uma estrutura de poder. O que é que Lula quer indo na Europa? É mentir sobre o Brasil, é tentar acabar ainda mais com a imagem do nosso país, que já é queimada lá fora por conta desses ativistas, por conta desses malucos que vão lá, ou acreditam nessas teses, ou então são gente que quer realmente prejudicar o país e acabou. Então, é surreal, né? A gente tem um candidato que se presta a fazer esse tipo de coisa e ainda tem o apoio da grande mídia, né? A grande mídia vem lá enaltecer, dizer que Lula é um estadista, um defensor da democracia. Lula dizendo que quer censurar as redes sociais é redundância, porque isso ele já faz, isso ele já quer fazer e todo mundo sabe disso. Quantas vezes ele falou que queria censurar a imprensa? Ele parou de dizer que quer regulamentar a mídia porque a mídia agora está do lado dele. Mas assim que ele tomar o poder, ele vai chutar a mídia, deixar a mídia de lado, vai começar a colocar projetos de lei para censurar as redes sociais, para censurar também as grandes emissoras de televisão. Ou seja, Lula está só esperando o momento certo para poder atacar. É o momento que ele tiver o poder na mão. As redes sociais ele está ameaçando agora porque sabe que a grande mídia também está competindo com as redes sociais. Ou seja, ele escolheu um alvo mais conveniente. Simplesmente isso. Mas as ideias, aquilo que ele pensa é censurar todo mundo. Lula tem como modelo o regime chinês. É aquele regime onde, por exemplo, teve uma tenista que desapareceu, entre aspas, lá na China, e ninguém sabe o paradeiro dela porque ela denunciou um caso de um membro do Partido Comunista Chinês que tinha praticado um estupro contra ela. Por ela ter feito essa denúncia, ela desapareceu. Coincidência, né? É esse tipo de regime que Lula tem como modelo, que ele quer implantar no Brasil. Não tenha dúvida disso. Não tenha nenhuma dúvida disso, que o que Lula quer para o Brasil é um modelo semelhante àquilo que acontece na China, uma ditadura que persegue, que cala as vozes, que censura. Então, Lula falando que quer censurar as redes sociais é simplesmente redundância. É aquilo que ele sempre quis fazer e é aquilo que ele tentou fazer quando era presidente do Brasil.